Olá pessoal, boa noite. Vamos nós aí com mais um dia de curso, mais um tópico a ser abordado, esse nosso vasto conhecimento aí que temos aí nesse decorrer do curso, né? Hoje nós vamos estar abordando a questão de conceito de administração, né? Conceito da administração das empresas, como formar uma empresa, como constituir uma empresa. Isso é até uma atividade para vocês estarem fazendo aí como tarefa do dia, tá? Mas eu vou estar explicando para vocês um pouco mais para frente. Mas hoje o foco geral é nós entendermos qual que foi a evolução da administração dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Nós vamos dar o foco principal como que era feito antigamente, como é feito hoje e tendo a tendência, que é a nossa tendência contemporânea, que é a tendência de hoje, como é que é feito nas instituições, essa questão da administração, tá bom? Então, a palavra administração, ela vem do latim, né? Ela vem de duas palavras do latim, ed, que significa dirigir ou ter uma tendência de, né? O AD da administração, e tem o minister. O minister, ele quer dizer subordinação ou obediência a tal fato, a tal coisa. E a junção dessas duas palavras em latim que vem a questão da administração, ad e minister, administração, que forma, como geral da junção dessas duas palavras, que possui o sentido de organização. Tá? E essa organização ela é formada por recursos, por dispositivos para tal fato, para poder fazer a organização, e esses recursos nada mais é do que insumos, né? Ou então alguns grupos que se tem dentro da organização para se fazer propriamente a empresa, tá? Então esses insumos, esses grupos, essas particularidades que se forma a organização para atingir um objetivo comum, né? Para atingir um determinado serviço ou produto, tá? Nesse caso, a administração então tem como objetivo de utilizar ferramentas para poder fazer a denominação da administração. E fazendo a administração se obtém a organização em geral. Como eu disse no slide anterior, né, no vídeo anterior, essa questão de você ter a organização não é somente você ver como uma só, e sim por diversos departamentos. Esses departamentos nós também podemos dizer que são os insumos, que são os recursos que a organização tem para se formar, para se constituir, tá bom? Então todo esse grupo se tem para poder fazer uma organização, para se ter um recurso. E esse recurso, por sua vez, possui-se de diversas fontes para cada solução ou problema que se possa ter dentro da instituição. Tá? Esse problema, essas fontes, essas questões que eu posso estar dizendo, essa questão de problema é de cada setor, de cada área que se tem da sua organização, tá? De forma que possa ser mais racional possível a disseminação desse problema, ou então desse recurso, que ela possa, de melhor forma, que ela atinja o objetivo principal, que é o quê? Que é a questão do recurso que para se atingir o objetivo, que é o produto ou serviço final, tá bom? E a principal função, de tempos, desde os tempos passados, do século XIX, do século XX, se tem para se fazer esse produto da melhor forma possível e ao menor custo que se tem, tá? Que se utiliza-se esses recursos, que utiliza-se da organização da melhor forma possível ao menor custo. E assim sendo, nós temos 4 fatores, né, para fazer a administração dessa organização, sendo eles planejar, organizar, dirigir e controlar o uso desses recursos, né? Eu preciso fazer esses 4 fatores para ter a melhor eficiência da minha organização. Antigamente se pedia-se muita eficiência e não a eficácia desse produto ou serviço. Né? Fazendo um parênteses aqui para nós, né? Eficiência é totalmente diferente de eficácia.
né? Nós podemos dizer que a eficiência, nós podemos estar fazendo esse vídeo, estou sendo eficiente para fazer esse vídeo, mas a eficácia dos alunos estarem entendendo esse vídeo. Então entendam aí a eficiência de eficácia. A eficiência é você fazer tal coisa. A eficácia é se o que você fez está realmente bom ou se está realmente condizente com o produto ou serviço que você está fazendo dentro da organização, né? Como vocês podem também estar tirando como base vocês estão sendo eficientes porque dentro da organização tem um setor de segurança do trabalho, mas nada impede de ter um acidente dentro da empresa. Então a empresa foi eficiente, mas não está sendo eficaz, porque o setor não tá sendo eficaz na prevenção desses acidentes, tá bom? Então vamos lembrar novamente os 4 fatores da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar esses recursos, tá bom? Isso se faz desde antigamente, como eu falei para vocês, tá? E dentro disso nós temos as filosofias que foram desenvolvidas, né? Desde os filósofos antigos aí, Aristóteles, Platão, que nós vimos aí quem não fugiu aí da escola viu aí essas na questão de filosofia, né? Faz tempo aí para alguns, mas na questão da filosofia da história, que também já entra na nossa administração também. E dentro da nossa organização, dentro dessas nossas filosofias, se criou um sistema hierárquico, né? O sistema de hierarquia dentro das instituições, que isso foi debatido por alguns filósofos, alguns pensadores, alguns escritores, mas que até hoje ainda tem se debatido muito, que é na questão da hierarquia. O quão eu mereço, o quão eu estou apto para desenvolver tal processo, tal cargo, e nós temos aí diversas filosofias na questão da meritocracia, na questão do humanismo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Então, nós temos aí as práticas para criar as soluções para resolver essa questão da hierarquia. Porém, né, como disse para vocês, os nossos filósofos tiveram uma grande influência nessa questão, nesse pontapé inicial da formação hierárquica da nossa organização, da nossa administração. Como dizia até Platão e Aristóteles, a organização propõe de 3 formas de administração, sendo ela de monarquia, aristocracia e meritocracia. Monarquia, aristocracia e democracia, tá? Sendo ela a monarquia é uma única liderança que se faz dentro da instituição, ou seja, faça que eu estou mandando, não importa a opinião de ninguém. A monarquia já fala, é mono, é um. Então, antigamente se tinha muito nas organizações essa forma hierárquica, a questão de monarquia. Nós vimos aí até países afora aí que temos também ainda o regime monárquico, né, que é de rei, rainha, que se faz dentro da hierarquia da organização. A organização também nós podemos dizer que é um Estado, né? O nosso Estado brasileiro nada mais é do que uma organização, né? Então, dentro dos 3 fatores aí da monarquia, a aristocracia e a democracia, o primeiro que nasceu foi a monarquia. Aí nós temos o segundo, como já dizia nossos famosos filósofos aí, Platão e Aristóteles, né? A questão da aristocracia, que é somente a classe nobre, somente os bons, né, entre aspas, somente aqueles que se julgam os melhores, somente os ricos podem se apoderar de tal sistema, pode se apoderar de tal cargo, somente os bambambãs podem estar fazendo usufruto dessa questão hierárquica dentro da organização, dentro da instituição. E temos por último a democracia, que é até um sistema nosso, de um regime nosso aqui de Estado, né? Democracia onde todos estão envolvidos, que hoje uma empresa democrática, não uma empresa liberal, né? Também tem as suas diferentes, né? Uma empresa liberal é aquela que está adepta a tudo, que aceita tudo e se faz tudo o que os funcionários estão dizendo.
A democracia nada mais é do que você chegar a um consenso, a um denominador que seja bom para todos. Hoje as empresas têm buscado ser bastante democrática para com seus funcionários, para com seus colaboradores, até para que se forme uma organização melhor, uma organização bem mais saudável, né? Então, nós temos esses 3 pontos aí, é a primeira filosofia que nós temos aí dos nossos antepassados aí. E nada mais do que também, não só como Platão e o Aristóteles falou, o René Descartes também, né? Não sei se vocês ainda lembram desses filósofos aí, quando os nossos professores falavam para nós. E Aristóteles e Platão falavam de 3 pontos, já René Descartes fala de 4 pontos que se tem aí nessa questão da organização, nessa questão da evolução da instituição. Ele coloca 4 pontos fundamentais: o ponto da organização, a questão da dúvida, questão da análise, da síntese e da verificação. Ou seja, a questão da dúvida não é somente aceitar a forma absoluta do que se tem, o que não se tem evidência clara. Eu não posso dizer para você que você fez tal coisa, sendo que eu não tenho uma evidência clara que realmente eu consiga comprovar aquilo que você fez. Ou seja, antigamente você fazia por fazer, não se sabia se era bom, se era ruim, ou se estava condizente com o seu produto ou serviço, mas você sempre fazia a questão de fazer por fazer, o famoso vamos apertar botão e vamos ver o que sai no produto final. Então, desde antigamente, já se fala da questão da dúvida, filosofia da dúvida, questão da análise, né? O segundo ponto que René Descartes fala. A questão da análise é de efetuar uma crítica aos seus problemas. O porquê que está acontecendo aquele problema? De uma forma clara, de uma forma solúvel, para que todos possam saber, entender aquilo que era dúvida. Você tem uma análise dentro daquela dúvida, promovendo uma solução para cada problema, promovendo uma solução para cada departamento, para cada setor. Ou seja, não é uma solução que abrange a tudo, mas você começa a ter foco, ter uma questão mais centralizada nessa questão dentro da instituição. Terceiro ponto, a síntese. A síntese vem ordenar todos os pensamentos que se tem dentro dessa análise. Então é a síntese que você vai fazer todo o estudo para que esse problema não venha a ocorrer, para que essa dúvida não venha a ser gerada novamente, tá? Terceiro ponto, a síntese. E o quarto ponto é a verificação dessa síntese. Verificar se realmente o que foi feito corretamente e não se passou nada a despercebido. Então, René, Platão, Aristóteles, lá no século XIX, já evidenciava isso. O que hoje muitos estudiosos evidenciam aí nas nossas organizações, nas nossas instituições, coisas que lá atrás já foram faladas, já foram ditas, hoje também são bem evidentes, né? E um outro filósofo bem mais conhecido nessa questão da administração é o nosso famoso Karl Marx, né? E o nosso Friedrich Engels, que são dois pensadores, dois escritores aí que fizeram a revolução, né? Essa revolução contemporânea dentro das instituições, dentro das organizações. Eles foram os propulsores da administração moderna. Eles que começaram essa questão de debate das empresas, da questão dos operários, dos colaboradores, dizendo que um colaborador não é somente questão financeira, o colaborador também é um ser pensante, é uma pessoa que sabe dar as suas opiniões, de fazer com que a empresa possa progredir, e não somente uma pessoa que venha gerar lucro para dentro da empresa. Então, Karl Marx e Engels, eles defendem que a economia do homem resulta do próprio homem, ou seja, ele encontra um poder político dentro da sua instituição. Hoje um funcionário, é claro, um colaborador, ele não vai mandar na empresa, mas hoje em dia nós já podemos questionar aquilo que realmente nós estamos fazendo, e principalmente nós que somos da segurança do trabalho, temos que ter essa base firme. Nós temos sim que questionar,
temos que ter análise, temos que ter a condição, né, de se impor dentro da instituição. Porque, como eu já disse para vocês no vídeo anterior, muitas das vezes nós somos os ditos chatos da instituição, mas é para um bem melhor. Como Marx fala, hoje o homem ele não é só um ser econômico, mas sim é um ser pensante também. Então, a administração ele não leva, ele faz com que as organizações tenham a capacidade de gerir os seus recursos, né? E dentro desses recursos, dentro das filosofias, né, que foram geradas anteriormente, esses recursos nada mais é para atingir os seus objetivos, transformando insumos em produtos ou serviços para melhor satisfação da necessidade humana. Nada mais é o nosso sistema, nada mais é do que a nossa satisfação pessoal, nossa satisfação cotidiana, tá? Então nós temos aí algumas teorias principais, né? Nós temos diversas teorias. Se nós formos ramificar aqui as teorias que foram estudadas, vai ter mais de 30, 40 teorias aí. Mas as teorias que hoje se mais vê nas instituições, que mais se vê nas empresas, que até hoje se destacam, nós temos aí a teoria da administração, a teoria das relações humanas, a teoria clássica, teoria da burocracia, a teoria estruturalista, tem um trava-línguas aí, ó, a teoria estruturalista e a teoria contemporânea que nós temos dentro das instituições, e a nossa última teoria que saiu agora, a teoria do sistema, como é gerado todo esse sistema. Então, partindo do princípio, o que seria a teoria da administração? A teoria da administração, até Taylor fala, não sei se todos vocês têm a noção da questão da administração de Taylor, porque isso foca mais na questão do processo administrativo, não é muito o foco da questão da segurança do trabalho. Muito embora vocês precisam saber como é que é feita a estruturação dentro de uma organização. Foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior. Nós, hoje em dia, na teoria do sistema, nós precisamos ter uma visão holística de todo o sistema. Precisamos saber o que nós estamos fazendo dentro do sistema. Qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função. Não precisamos ser PhD do todo o sistema, mas sim saber o que faz o sistema. É a mesma coisa, bem banal, você está comendo uma comida, mas como que foi feita essa comida? Se você não sabe como é que foi feita essa comida, você pode até passar mal pela ingestão da comida. A mesma coisa dentro da instituição. Se você faz por fazer, você pode ser até penalizado lá na frente. Fazer por fazer, você pode até ser pré-julgado lá na frente. Então, essa teoria da administração, ele fala, tem base muito em Taylor, que foca muito no trabalho racional, ou seja, o trabalhador ele tem seus movimentos, tem a sua organização que tem a eficiência só visando o lucro, não ver o ser humano, só tem a visão de lucro. Taylor fala, eu quero produzir, eu quero fazer. É que nem aquele desenho que falava do Muttley, medalha, 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 medalha. Eu só quero a questão do objetivo. Eu não quero ver o todo, eu não quero ver o geral. Então Taylor já vê essa questão da administração somente como lucro, né? Taylor, o Foyle também fala a mesma coisa, mas só que de uma forma um pouco mais diferente, que ele tem uma abordagem de esforços nas tarefas, não somente desculpe, o Taylor só tinha enfoque na tarefa, já Foyle já vê o enfoque mais no sistema, ou seja, já vê mais a instituição como um todo, não só no produto, mas sim como gerir e como fazer esse produto. Sendo assim, somando essas duas visões, nós temos uma linha de produção. E fazendo essa linha de produção, nós temos a visão clássica da administração, que nós vemos o produto, a empresa e como é feito esse produto em demasia, sem pensar
na visão geral que se tem como todo, tá? Então, a administração, a teoria da administração é essa. Nós temos uma visão de trabalho, uma visão de produto e uma visão somente da empresa, sem visar a visão de colaborador, sem visar uma visão mais humana das instituições, tá? A segunda teoria, a teoria das relações humanas. Então, como foi o passar do tempo, né? Começou a ter essa teoria de uma relação dizendo que o funcionário não era só mais o colaborador, não é só mais uma visão econômica, ele tem também uma questão psicológica, uma questão funcional dentro da empresa. No entanto, percebeu que esse aspecto ele foi gerado dentro da instituição para olhar com mais carinho, né? Para olhar com mais afeição essa questão de colaborador dentro da empresa. Os filósofos que já começaram já a intensificar essa questão para dizer que o colaborador não é somente uma economia, não é somente um ser que só aperta botão, mas sim ele consegue integrar com todos, né? Como nós vimos aí ontem, a questão de relação interpessoal, consegue fazer com que tenha essa união entre todos para poder se fazer uma melhor instituição, um melhor produto, um melhor serviço final aí que nós possamos ter. Então, a única diferença entre as relações humanas e as relações administrativas, ela só tem essa visão, que não vê o homem somente economicamente, mas tem uma visão mais social dentro da figura do colaborador, tá bom? Então, nós temos aí, como nós vimos, a teoria da administração, né, que vê o foco do trabalho, do produto e da empresa. Vem a teoria das relações humanas, que vê isso daqui, também vê esses 3 pontos, porém não vê o funcionário somente economicamente, mas também vê o funcionário como uma visão mais social dentro da própria instituição. Aí nós vimos que, com o passar do tempo, vem a teoria clássica. O que seria essa teoria clássica? Além de nós vermos esses 4 pontos aí da administração, da teoria da administração e da teoria das relações humanas, vem se aperfeiçoando, e agora nós temos já a questão de 4 pontos fundamentais dentro da teoria clássica, que nasce, propriamente dito, uma nova tipo de organização, um novo tipo de administração dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus departamentos, dentro dos recursos que se tem dentro da administração, ou seja, a estruturação da administração tem um foco com realização do objetivo. Então não é só fazer, agora eu tenho um foco real, eu tenho um objetivo a ser seguido. Esse objetivo surge tanto da teoria clássica como a teoria contemporânea. Elas são similares, tá? Que se faz o quê? Os 4 pontos que nós temos. Além dos 4 pontos anteriores que nós temos, nós vamos começar a visualizar a questão de planejamento, organização, direção e controle. Então, eu não tenho somente a questão de fazer o produto, não tenho somente a questão econômica, não tenho somente a questão de ver a questão da empresa e as relações humanas. Agora eu tenho esses 4 pontos para serem unificados, para eu fazer o quê? Planejar esses 4 pontos, organizar, ter uma direção, ter um objetivo e ter um controle sobre esse objetivo, né? É fazer com que eu consiga ter mais eficiência e eficácia dentro da minha organização, tá bom? Depois dessa evolução, dessa teoria, depois da teoria clássica, né, da teoria contemporânea, nós temos a teoria da burocracia. É uma coisa que nós temos muito evidente nas empresas, a questão burocrática, que nós temos
as empresas que ela tem como em geral a questão de que até foi formada por Max Weber, essa questão da teoria da burocracia, que relaciona o homem com uma visão organizacional, né? Depois que eu consegui fazer a junção dessa organização, desse planejamento, desse objetivo e desse controle, eu consigo ter uma visão mais organizacional burocrática. Eu começo a desenvolver mecanismos, começo a desenvolver métodos que interagem com diferentes tipos de setores. Ou seja, você consegue fazer determinada função no setor A, determinada função no setor B, e você consegue interagir nessa questão burocrática dentro da empresa. São visões diferentes de uma grande revolução, porque ela tem como base a questão da meritocracia, e é uma das regras que é baseadas em normas, em leis, dentro da própria instituição. E que dentro da própria instituição pode acabar fazendo com que ela seja engessada, ela começa a ser mais burocratizada. E nós vemos isso não somente na questão de métodos e processos, né, que nós temos aí dentro da empresa, mas nós também temos essa questão de se ver da estruturação da empresa. Tanto na estrutura da empresa já tem uma burocracia. Quem dirá nos métodos e processos que nós desenvolveremos aí mais para frente na questão de fazer normas, leis de segurança dentro da nossa própria instituição. Lembrando que, como nós vimos aí no vídeo anterior, nós temos as leis, nós temos as diretrizes, nós temos os procedimentos formados pela OIT, né, pela organização internacional, porém, eu sempre costumo frisar, cada empresa tem que seguir sim as recomendações, mas por diversas vezes cada empresa tem a sua própria norma, tem a sua própria lei, ou seja, não na questão de ser uma monarquia aquela lei, e que não fere os princípios, os direitos do trabalhador, né, que nós vimos aí no vídeo anterior. Porém, nós temos a questão dessa ramificação da lei dentro da própria instituição. E essa nossa teoria da burocracia diz muito isso. Diz que toda instituição tem a sua profissionalização do trabalho, tendo as suas regras, as suas normas e os seus procedimentos. Porém, esbarra muito na burocracia da sua própria instituição, tá bom? Então nós temos, depois dessa teoria da burocratização, nós temos a teoria a teoria estruturalista. Tá nós, tá vendo? Trava a língua de novo. Teoria estruturalista, que é o que? Tem uma visão mais uma visão mais organizacional, mais fundada, mais como posso explicar melhor para vocês? É uma forma mais integrativa de você considerar diversos aspectos dentro da instituição. Ou seja, você começa a ter uma organização geral e que o homem mesmo faz essa organização. Não se tem mais aquela burocratização de leis, de normatização. Você começa a ter os procedimentos. Esses procedimentos, por muitas vezes, feitos pela própria instituição para melhor garantir a questão do seu produto ou serviço final, formando assim uma postura administrativa coletiva, né, como se tem a integração dos próprios colaboradores como em si, né? E essa colaboração coletiva, cooperativa entre os colaboradores se tem uma mudança, né? Uma mudança muito drástica, porque hoje em dia você não se tem somente um líder, você não tem somente um chefe. Eu até costumo dizer, e nós vamos ver lá mais para frente essa questão de liderança, sempre costumo dizer, o bom líder é aquele que sabe liderar os seus liderados. Ou seja, o bom líder não é aquele que manda, é aquele que pede. Um bom líder não é aquele que fica vendo, é aquele que faz junto.
Então, essa questão da teoria estruturalista, você tem muito essa questão de cooperação, uma questão de coletividade dentro da organização, dentro da instituição. Nós sabemos que tem muitas empresas ainda que ainda não tem essa estrutura, mas que várias empresas também têm essa tendência de se buscar essa teoria de coletividade, de cooperatividade. E dentro dessa cooperatividade, nós temos 3 princípios básicos, sendo ele o racional, o natural e a área de conflitos. Ou seja, o racional, nós temos a concepção de normas, ou seja, nós sabemos que nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. No entanto, o que é o natural? É perceber a ideia do homem. É perceber que dentro dos nossos direitos e dos nossos deveres, eu também tenho uma visão clara desses direitos e deveres que eu possa melhorar. Sempre nós temos essa visão de melhoria. Tá? E as áreas de conflito nada mais é do que gerar essas mudanças dentro da concepção do homem. É claro que nós não podemos ser prepotentes e dizer eu sei, eu faço e é do meu jeito. É claro que nós temos que estar aberto às mudanças, nós temos que ter essa empatia dentro da organização. É claro, se você trabalha numa instituição de nível internacional, você não pode querer comparar numa instituição de nível de bairro, vamos ser bem grotesco dizendo, né? Uma empresa de bairro, você não tem um departamento de CIPA, você não tem todas as organizações que se tem uma instituição internacional, mesmo porque ela tem que seguir algumas diretrizes, algumas normas, algumas leis também. Mas essa teoria estruturalista, nós temos que ter esse tripé que é básico, questão do racional, a questão natural e a questão da área de conflitos, tá? Temos que saber que lidar muito com essa questão, principalmente o terceiro ponto, é a mudança que se tem dentro da própria instituição. E que, com certeza, daqui a 5, 10 anos, vamos ter outras mudanças, como estamos tendo hoje, né? Na questão, antigamente, era tudo feito no giz, era tudo feito na lousa, escrito na lousa, passou-se a fazer mais a questão da explicação, das aulas sendo projetado em data show, em slides, em transparências. Hoje em dia nós estamos o quê? Em AD. Nós estamos fazendo as coisas bem virtuais, virtualmente. E essa é a nossa tendência aí de mercado. Pode ser que daqui para frente, não sei, podemos pensar nessa inteligência artificial aí, vamos colocar um chip e esse chip, quando estivermos dormindo, nós vamos pensar, sonhar com tal fato, então eu vou colocar um chip de conhecimento aí de inglês, vou dormir e já vou acordar falando inglês. Não sei, antigamente já até passou uma reportagem aí no Fantástico dizendo que se tinha isso já, a inteligência artificial, a inteligência das coisas. Mas vamos ficar